Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, em virtude da chegada do dia do professor, eu preciso lhe contar essa história. Eu sou Emílio, o professor Emílio. E era assim que eu era chamado por todos daquela minha cidade, professor Emílio. Eu já estava com 40 anos de idade quando eu ministrava aquela aula no período noturno. Na verdade, a aula começava às 18h30 e eu ministrava essa aula para as pessoas adultas. E esse texto foi um texto escrito por uma aluna minha, numa redação. Eu estava propondo exatamente uma produção escrita e eu passei para a sala de aula uma redação. E eu disse que, na verdade, o tema era livre, que as pessoas pudessem escrever o que elas quisessem escrever. Eu nunca poderia supor e nem imaginar que aquele texto fosse me tocar tão profundamente. O texto de uma aluna. O nome dela, Madalena, que carinhosamente as alunas todas da sala chamavam de Madá. Eis que o texto de Madá chegou às minhas mãos e dizia exatamente assim. E o que aconteceu depois desse texto é uma surpresa para todo mundo que está ouvindo. Vamos ao texto. Meu nome é Madalena e eu trabalho como diarista. Eu tenho 4 filhos. O meu menino de 7 anos é o mais velho. O nome dele é Danilo. Já o Denis, ele é o segundo filho. Ele está com 5 anos e meio. O Danilo tem 7. O Denis tem 5 anos e meio. A minha menina, a Rosângela, está com 4 anos. E a mais novinha, a Amanda, conta 3. Meu marido, ele trabalha como pedreiro, é um homem bom, honesto, trabalhador e que me ama muito. Sinto isso em cada gesto do Pedro, é o nome dele, do meu marido. Por menor que seja o gesto, eu sinto amor. Apesar de todas as dificuldades, o Pedro, ele nunca se esquece de me fazer um agrado ou de me trazer uma pequena lembrança, um agrado também. Sempre trabalhou para os outros, construindo casas. Quando não é uma casa, é um puxadinho. Quando não é um puxadinho, é uma reforma. Ele sempre trabalhou e trabalhou muito. Mas sabe, ultimamente está muito difícil, especialmente construir o nosso cantinho, a nossa casinha, embora ele seja o pedreiro. Durante muitos e muitos anos, nós moramos na casa da minha mãe, até pagar o terreno que nós compramos, diga-se de passagem, com muita luta, muito sacrifício. Depois, montamos nesse terreno um barraquinho. Foi feito assim com madeira e fomos morar nele. Simples, é verdade, mas não tínhamos que pagar o aluguel porque ele era nosso. A minha mãe nunca reclamou por estarmos morando na casa dela. No entanto, sabíamos que quem casa quer uma casa. E foi assim que nós conseguimos o nosso teto. Era um barraquinho feito sim de madeira, mas no nosso terreno, era o nosso teto. A nossa vida prosseguiu, a rotina continuou. Meu marido levantando todo dia bem cedinho antes do sol sair para poder ir trabalhar. E eu na lavação da roupa para fora, fazendo faxina como diarista
e levantava até um pouquinho mais cedo que meu marido para que eu pudesse preparar o almoço, a comidinha, para colocar na marmita dele. Minha vizinha, de nome Júlia, ela me ajudava a cuidar dos meus filhos para que eu pudesse me liberar e trabalhar. Em troca, eu fazia faxinas aos sábados na casa dela, da Júlia. Era o pagamento por ela ter cuidado dos meus meninos. À noite, embora cansados do trabalho, continuávamos parceiros e cúmplices, eu e o meu maridão. Ele ajudava as crianças nas tarefas escolares. Meu marido sempre foi muito inteligente, brincava com as crianças, providenciava o banho para todos e eu corria para o preparo do jantar, sempre fazendo um pouquinho de feijão a mais para sobrar para o dia seguinte a comida do meu marido. Deixávamos tudo prontinho para o dia seguinte. Nunca esquecíamos de fazer amor. Afinal, eu e o Pedro, meu marido, nos amávamos muito. Embora cansado do trabalho, ele era sempre muito carinhoso comigo. Prometia sempre que um dia a nossa situação iria mudar para muito melhor. Faríamos uma linda casa e nada mais iria faltar para as crianças e nem para nenhum de nós dois. Eu acreditava piamente nisso e sonhava com as nossas realizações. Transmitia segurança a ele, dizendo que tudo estava bem, que eu era muito feliz ao lado dele, que o amava muito e que nossos filhos tinham saúde, eram felizes, educados e muito inteligentes. Não nos faltava absolutamente nada. Ai de mim, tão feliz, tão confiante em nós e em Deus, nem de longe eu suspeitava que uma nuvem negra estava por vir e cobrir o nosso sol de tantos e tantos sonhos. Até que, às 10 horas de um daqueles dias lindos que enchiam nossas vidas, a minha vizinha chegou ao meu trabalho correndo. A Júlia chegou correndo transtornada. Chegou com a voz embargada na garganta. Toquei em seu braço e pedi: Júlia, calma, você está muito nervosa. Eu não estou conseguindo entender o que você está querendo me comunicar. Calma para falar. Eu estava muito preocupada. Afinal, é ela que cuidava dos meus filhos. Então eu perguntei pelos meus meninos, que sabia se eles estavam bem. Com dificuldade, ela acabou dizendo: não, olha, tudo bem, com as crianças, tudo certo. Com as crianças está tudo bem. Senti-me aliviada, mas foi por pouco tempo, porém. Havia um problema. E o problema havia sido com o Pedro, o meu marido. A verdade é que meu marido havia acabado de falecer. Meu marido acabara de morrer. Júlia, a minha vizinha, estava tão nervosa que ela nem conseguiu suavizar a carga da triste notícia e despejou-a sobre mim como um raio sobre a minha cabeça. O choque foi grande. O choque foi muito grande, foi intenso demais. Eu entrei em desespero, eu perdi a noção de tudo. Eu chorei inconsolavelmente, eu esbravejei, eu gritei, eu me desesperei. Eu queria ver o Pedro, eu queria ver o meu marido. O meu rosto deixava transparecer dor, muita dor e muito sofrimento também. Quando cheguei ao local do trabalho do Pedro, seus colegas me informaram que o corpo havia sido levado para o IML do hospital. IML? Levar o corpo para lá? Sim, levou para exames de praxe. Eu perdi as forças nessa hora e eu desmaiei. Só recobrei os sentidos numa cama que pareceu ser uma cama hospitalar. A minha amiga, que não me deixara, a Júlia, perguntou-me: como é que você está? E agora?
Como é que você está? Eu quero saber de você. Tá tudo bem, Madalena? Eu confusa, eu tonta. Respondi, mas então veio a lembrança da triste realidade. Sonhos e esperanças construídos com tanta luta, com tanto amor, com tanta persistência, e de repente, meu Deus, tudo acabado, tudo terminado. Meu Deus, o que eu ia fazer agora? O que seria da minha vida daquele momento adiante? O que seria de mim? O que seria dos meus filhos? A minha amiga foi quem cuidou de toda a burocracia do velório. Já na minha casa, depois de muitos sedativos, eu tive condições de avaliar com maior clareza o tamanho do estrago que havia sido feito na minha vida. O tamanho daquela tragédia que se abatera sobre mim. Depois de algum tempo de luta incansável, enquanto eu descansava em meu quarto sozinha, eu passava em revista os momentos pelos quais passamos juntos. Eu e o Pedro, o meu marido. Lembrei de nossas promessas, lembrei dos nossos sonhos, das nossas juras de amor. E de repente eu comecei a sentir uma presença, sabe? Eu comecei a sentir uma presença. E foi assim que, como num passe de mágica, ali estava o Pedro, meu marido. Pedro? Pedro, você aqui? Ele lindo, lindo de um jeito que eu nunca tinha visto. Tão bem vestido, ele parecia ter uma luz, todo de branco. Ele apareceu assim, acompanhado por 2 homens. Esses 2 homens que apareceram com meu marido, eles também estavam trajando roupa branca, sabe? Os homens estavam vestidos como ele estava vestido, também de branco. Não era necessário falar. Apenas nos olhávamos e assim nós nos entendíamos. Ele pensava e eu entendia. Não havia necessidade de palavras, se é que eu fui clara. Bastava ele pensar e eu captava, eu entendia. Com doçura inexprimível e com aquele olhar que traduzia um carinho imenso, ele disse em pensamento para que eu fosse forte, e corajosa, que eu não desistisse da luta, que eu não desistisse da concretização dos sonhos, os sonhos que juntos havíamos sonhado, e dessa forma eu pudesse criar os nossos filhos, para que eles também, nossos filhos, soubessem construir um caminho de retidão e assim fôssemos felizes como fôramos. Pedro disse que um dia voltaríamos a nos encontrar e que ele estaria sempre por perto, olhando por mim, pelos nossos filhos e para até nos aconselhar, se permitido lhe fosse. Antes de Pedro partir, acrescentou que jamais iria me esquecer. O tempo corria e não raro eu imergia nos pensamentos nos quais me refugiava, sempre à espera de mais uma visita daquele que eu tanto amava, que era o Pedro. Um dia, enquanto esperava, eu senti que tocaram o meu braço. Eram meus filhos, dizendo que eles já iam para a escola. Eu voltei à realidade e vi minhas crianças, já moços. Custei a acreditar que desde aquele dia fatídico, 15 anos tinham se passado. O nosso mais velho, o Danilo, já cursava a faculdade. O Pedro, eu tenho certeza, assim era o nome do meu marido, sentia-se orgulhoso tanto quanto eu de nossos filhos que trabalhavam, estudavam para que um dia fossem alguém nessa vida. Eu estou 15 anos mais velha,
mas não esqueci o meu amor, que nunca me deixou só. E muitas vezes, nas horas de dificuldade, ele vem me dar uma palavra de ânimo. Ainda o sinto e o amo. É ele que não me deixa desistir. Ainda sonhamos juntos. Por causa dele, estou aqui e me sinto também uma vencedora. Meus filhos já estão criados, honestos, estudiosos, independentes, unidos, educados, bons cidadãos, bons filhos. Eu tenho certeza absoluta de que meus filhos me amam. Embora fortemente ligado espiritualmente ao Pedro, meu marido, a sua presença física ainda me faz falta. Anseio sim pelo dia em que voltaremos, quem sabe, a nos encontrar no espiritual, além do mistério. Assino a minha redação. Madalena, observação final. Ainda não perdi a esperança de um dia, quem sabe, encontrar um novo companheiro. Não, eu já falei com Deus. Se for para ficar com qualquer um, eu não quero. Eu quero um homem de verdade, um homem que possa merecer todo o grande amor que eu ainda tenho para dar e oferecer. Eu voltei a estudar, depois de adulta. Aqui onde eu estudo, tem um professor maravilhoso de nome Emílio. Aliás, foi ele quem propôs esta redação. Eu o admiro muito. E quem sabe, se um dia eu realmente encontrar um amor, eu possa convidar o Emílio para que ele seja padrinho do meu casamento. Eu ficaria muito honrado e feliz de saber que esse professor tão amado estivesse no altar no dia em que eu me casasse pela segunda vez. Agora sim, assino a minha redação. Definitivamente, Madalena. Essa redação eu a li e reli pelo menos umas 10 vezes. Eu dei nota máxima. Eu dei 10, 100, 1000, 1 milhão. Eu sei lá quanto eu daria por essa redação. Eu só sei que esse texto mudou completamente a maneira de eu olhar para aquela minha aluna, a Madalena. Eu tinha 40 anos de idade. A Madalena em questão, 43 anos de idade. 3 anos mais velha que eu. Eu olhei e pensei, quer saber? Sabe quando a vida vai me apresentar uma outra mulher com essa força, com essa coragem, com essa dignidade, com essa honestidade? Nunca. Eu aqui tenho uma redação onde ela se autorretrata. É a mulher que eu preciso para a minha vida. Ela faz questão que um dia eu esteja no altar, no dia que ela se casar pela segunda vez. Eu vou responder para ela. E respondi. Um dia, já no finzinho daquele ano, pertinho do Natal, eu me lembro, era 15 de dezembro. A aula já havia terminado e ela veio apanhar a nota do exame final. Eu fui entregar para ela o resultado, sempre uma ótima nota, porque ela era uma excelente aluna. Junto, eu entreguei para a Madalena um bilhete, onde estava escrito: Madalena,
Naquela redação você disse que faz questão que eu esteja presente no altar no dia em que você se casar pela segunda vez. Eu quero dizer para você que será uma honra para mim também. Eu estarei presente sim no seu altar, mas não como seu padrinho, só se eu for o noivo. Entreguei para ela o bilhete. Ela nem leu na hora. Ela leu em casa. A resposta veio através de um telefonema. Ela, entre lágrimas, me dizia: professor Emílio, eu nem acredito, é sério? E hoje, nesse dia do professor, eu tenho a honra de dizer a vocês que eu e ela estamos juntos faz 25 anos. 25 anos. Estamos comemorando bodas de prata. O dia que o professor teve a certeza absoluta que amava sua aluna. Essa era a história que eu tinha para contar. Espero que vocês tenham gostado e vou ficar aguardando o comentário de todos vocês. Agradeço e deixo aqui um abraço sincero. Assinado Professor Emílio. Puxa, professor Emílio, que história, que carta. Eu, Paulinho, boa pessoa, quando eu recebi esse texto, eu falei, nossa, profundamente tocante, muito tocante. E tão real, né? Tão verdadeiro. Olha, me tocou profundamente, porque eu queria tanto, nesse dia dos professores, prestar uma homenagem a um mestre, a uma mestra. Eu estava vendo um jeito de fazer isso. E eis que de repente eu encontro a sua carta. É incrível, porque é uma homenagem ao contrário. É o professor se dando o presente e, na verdade, nos dando o presente com a sua história espetacular. Sua carta é inspiradora. O texto que a Madalena escreveu é puro. É simples, sim, mas é tão profundo e lindo. Tem muito de espiritual nele. E fiquei eu com a impressão, e eu não sei o que o pessoal vai comentar, mas fiquei eu com a impressão, sabe, o professor Emílio, eu acredito muito na vida espiritual, de que o Pedro, falecido marido dela, no outro plano, como ela disse, né, além do mistério, lá de onde ele está, noutra dimensão, que ele tenha abençoado demais a relação de vocês. Demais. Fiquei honrado também de saber que, como complemento na observação, o senhor escreveu que vocês ficaram nos 4 filhos que ela já tinha. E os quatro se formaram, deram a vocês 8 netos. 8 netos lindos e maravilhosos que vocês curtem de montão. Que Deus, o nosso Pai poderoso, continue abençoando a vida desse casal. Achei a história eterna. Quero aproveitar o ensejo e dar um abraço muito carinhoso, verdadeiro, como o professor que o senhor sempre será, porque uma vez professor para sempre. O senhor colocou aqui que já se aposentou, mas é um professor eterno. Então, aceite o meu abraço carinhoso. E eu tenho certeza absoluta que o nosso público haverá de comentar a carta positivamente. Fiquem com Deus,
viu, professor Emílio? Viu, Madalena? E um beijo nos seus filhos amados e nos seus 8 netos tão queridos também. Tudo de bom e obrigado pela confiança no programa.